aí o Thomas Hobbes, né? Esse segundo meio aí é o John Locke, e esse terceiro aí, com o cabelo mais branco, aí é o Jean-Jacques Rousseau, né? O senhor já deve ter ouvido falar tanto do Thomas Hobbes, quanto do John Locke, quanto do Jean-Jacques Rousseau. Eles tiveram a ideia do contrato social. O contrato social, logicamente, é o que se chama hoje de contrato social, né? Um tipo de um acordo, ou seja, uma situação aonde passaria a se colocar nesse estado que eu falava antes, que é o estado chamado estado de natureza, aquele estado em que cada um faz o que bem entende. A lei que prevalece é sempre a lei do mais forte, né? Não existe uma regra, cada um faz o que bem entende, os direitos das pessoas são absolutos, né? Então, cada um acha que pode fazer o que bem entende, cada um acha que é dono do mundo, vamos colocar de forma bem simples, como no nosso dia a dia, não é verdade? Então, veja, imagine um mundo assim, né? Cada um fazendo o que bem entender, cada um falando o que quiser, né? Cada um dizendo o que quiser, né? Sem prestar atenção na liberdade do outro, sem levar em consideração aquele ditado do Ulpiano, né? O Ulpiano, lá no direito romano, quando ele falou que o meu direito termina onde? O meu direito termina aonde começa o direito do outro, né? Então, essa é a teoria lá do direito romano, ou seja, essa divisão, embora hoje nós tenhamos, como se define aí o tal de mundo líquido, né? O que é o mundo líquido? Exatamente, as pessoas não estão observando os limites, né? Cada um de nós tem um limite. O meu direito termina aonde começa o direito do outro. E assim, quando não existe essa observação, as pessoas invadem a privacidade, invadem a honra, invadem todos os direitos possíveis e imagináveis. Aí nós temos o mundo líquido, né? O mundo líquido é aquele mundo onde não há um limite, né? Se eu pegar um copo d'água e jogar no chão, eu não sei onde é que essa água vai parar, porque o limite não vai existir, claro, uma superfície plana, logicamente, por isso o mundo líquido, né? Então, Balde, não sei se os senhores já leram aí, né? Balde é muito interessante nessa situação de que ele define o mundo líquido, ou seja, as pessoas não estão observando os limites das outras, por isso é que nós temos essa chamada libertinagem moderna, né? Como vários autores aí definem a libertinagem moderna, e isso tem gerado muita influência negativa na esfera criminal, também na esfera civil, né? Com a questão dos danos morais, por exemplo, né? Que é uma inovação mundial, a questão dos danos morais, como prevê o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso 10º, já falei aqui, um erro terrível, né? Porque, na verdade, o artigo 5º, inciso 10, com base no que prescreve, e os senhores já devem ter lido, o artigo 10 da Lei Complementar número 95 de 98. Já leram essa lei complementar número 95 de 98? Lá no artigo 10 define como se deve ler uma lei, né? Como ler uma lei, né? Olha, essa ler uma lei é só ler, não é assim. Na verdade, existem técnicas de leitura de lei, até de confecção de lei, né? O processo legislativo previsto lá no artigo 59 da Constituição Federal, ele tem uma série de requisitos a serem seguidos, e um dos requisitos é exatamente esse, né? Até o nono é nono, então primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono, e quando passa para o 10º já não tem mais 10º, já passa a ser o 10, né? Artigo 10, parágrafo 10, inciso 10. Então veja que está previsto, para quem tiver a curiosidade aí, dá uma olhada na Lei Complementar número 95 de 98, lá no artigo 10, né? O artigo 10. Então vejam que depois desse parênteses, para falar sobre essa lei complementar 95 de 98, que é interessantíssima para todos aqueles que não só que leem, mas também que falam sobre o direito, porque essas pequenas coisinhas que vão transformando a imagem da pessoa perante a sociedade, né? Então, aquele que sabe falar direito não é o cara que sabe falar, simplesmente falar,
como dizia Romário, né? Romário sempre dizia que falar até papagaio fala. Dizia não, ainda diz, né? Romário ainda está vivo, graças a Deus, cheio de rolo aí, mas está vivo ainda, né? Então veja que ele diz que papagaio também fala. Então nós não podemos simplesmente sermos um papagaio na sociedade. Nós temos que falar o direito como tem que ser falado e como demanda aí a lei complementar número 95 de 98. Mas para não perdermos mais tempo, voltando aqui para o nosso post aqui cor-de-rosa, né? Nós temos aí 3 figuras aí. Temos aí o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. O que esses caras têm a ver aí com a nossa sociedade de hoje, né? Já que esses caras viveram aí há 1000 anos atrás, ou mais de 1000 anos atrás, né? Então, é verdade, esses camaradas aí, eles têm aí a elaboração do contrato social como grande elo entre aquela sociedade e esta sociedade odierna, ou seja, a sociedade moderna, a sociedade de hoje, né? Thomas Hobbes, ele escreveu o Leviatã, ele criou a figura do Leviatã, né? O grande monstro que é o Estado perante o pequenininho lá, que é o administrado e a sociedade, né? Então, ele criou uma figura do Leviatã como o grande lobo, né? O homem passou a ser subordinado a esse monstro chamado de Leviatã, e o Leviatã é o Estado, exatamente dentro dessa configuração que eu falei, que é o Estado tendo a necessidade de ter a autoridade. Então, o Estado ele tem que ter parte dos nossos direitos cedidos diariamente para que o Estado possa ter a autoridade necessária para compor aí o contrato social. Então, vejo que... O Estado é soberano, né? Diga, exatamente, doutora, mas não, aí que está. Essa é a confusão, né? O Estado ele é soberano exatamente no estabelecimento das condutas que nós temos que observar durante todos os dias, porque não se pode confundir a soberania do Estado, que a senhora colocou muito bem como um objetivo da República Federativa do Brasil, conforme prevê o artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, né? Se nós observarmos o artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, nós teremos lá esse preceito, né? Esse preceito fundamental de que o Estado é soberano. Mas o Estado é soberano no sentido de que na relação entre o nosso Estado e os demais Estados, né? Porque dentro do Estado, dentro do nosso Brasil, da República Federativa do Brasil, o poder ele é do povo, né? Lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, diz que todo o poder emana do povo, né? Todo Sim, o é apenas poder... a soberania internacional, né? Exatamente, nesse sentido. É por isso que eu estou falando, a senhora falou correto, só que não podemos confundir, né, essas duas esferas, a esfera federal externa e a esfera federal interna, né? Porque no Brasil nós temos uma confusão, né? O governo e o Estado, né? O presidente, por exemplo, ele é chefe do governo e ele também é chefe do Estado. Diferentemente de alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, aonde existe um chefe de Estado e um chefe de governo. São separados. No Brasil, não. Como o nosso sistema ele é um sistema presidencialista, ele não é parlamentarista, então há essa confusão, né? Então, veja que essa palavra soberania é uma palavra que tem que ter um pouco de zelo nesta análise. Quando essa soberania ela é externa e ela é interna, mas a interna ela decorre de um poder que é o poder do povo, ou seja, é um poder que emana do povo. Não é verdade? Então, isso está lá no artigo 1º, parágrafo único da própria Constituição Federal, certo? Então, voltando aqui para o nosso amigo Thomas Hobbes, né, o homem que escreveu o Leviatã, o Thomas Hobbes ele definia mais ou menos o direito penal como um medo, o medo, a palavra medo. Por que palavra medo? Porque ele diz que o homem que mata outro homem, ele mata o outro homem por medo, ou seja, o ser humano ele vive com medo do outro ser humano. Por isso é que ele tem aquela frase famosa que os senhores já devem ter escutado, né? De que o homem é o lobo do próprio homem.
O lobo do próprio homem é o próprio homem, ou seja, o homem vive com medo, o homem não tem medo de nada, a não ser dele mesmo, não é verdade? Ele mesmo é o grande inimigo do homem, é o próprio